Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Bons, Filipenses capítulo 4, né, eu peguei essa parte do versículo 10 até o versículo 13. É um texto bem conhecido, normalmente Filipenses, né, tem alguns textos da Bíblia que muitas das vezes são conhecidos por alguns textos ou alguns trechos ali, né? O Salmo é muito conhecido por alguns salmos. Assim como o Filipenses também, normalmente quando a gente lembra de Filipenses, a gente vai lembrar de Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos conhecem esse texto, né? Conhecem até ele de uma maneira decorada. Mas existe um outro contexto, né, que a gente vê os versículos anteriores aí, antes desse versículo 13. E só falando bem rapidamente a respeito do propósito, né, da carta de Paulo aos Filipenses. Se a gente estudar um pouco as demais cartas de Paulo, né, a gente sabe que Paulo escreveu 13 cartas, e se nós formos estudar as 13, a gente vai observar que na maioria delas, Paulo tem os seus propósitos, e um propósito primordial, o primeiro que Paulo sempre tinha nas suas cartas, era ou em alguma situação trazer uma organização, né, em relação à igreja, ao que estava acontecendo na igreja. Paulo também muitas vezes tinha a intenção de combater falsos ensinos em muitas das suas cartas. E Paulo também ele tinha muitas das vezes a intenção de combater alguma prática específica ali de algum irmão, de algo que precisava ser exortado. Então Paulo normalmente, na maioria das suas cartas, Paulo tem esses propósitos que a gente vai observar bem claro ali nas cartas que ele escreve. Uma delas, por exemplo, é a carta de 1 Coríntios. Mas aqui em Filipenses, né, na carta aos Filipenses, Paulo já tem um propósito bem diferente desses que eu acabei de citar. Aos Filipenses, Paulo escreve com mais alegria, porque foi uma igreja que, primeiro, era uma igreja que ele observava, que caminhava muito bem na fé. Eram irmãos que estavam amadurecendo, progredindo na fé. Então, Paulo também escreve para eles apenas para fortalecer ainda mais a fé desses irmãos, né, dos Filipenses. E Paulo também, com um grande objetivo também nessa carta, é ele ser grato aos irmãos filipenses, porque Paulo tinha o seu ministério, como a gente sabe, e tinham irmãos, como os filipenses, que ajudavam Paulo no seu ministério através ali de doações, em questões financeiras. Então, eles ajudavam Paulo ali no seu ministério. E Paulo era muito grato e se alegrava muito estar ali, né, não estar, na verdade, né, que ele estava escrevendo da prisão, mas de falar aos irmãos ali dos filipenses. Então, Paulo escreve principalmente com esse objetivo, da alegria que ele tinha pela ajuda que recebia dos irmãos filipenses. E a gente sabe, né, inclusive como a minha esposa estava falando com ela, né, sobre isso um pouco, que muitas das vezes a nossa ajuda a alguém específico é uma extensão para ajudar outras pessoas também. Então, muitas vezes, quando alguém abençoa você com uma Bíblia, com um livro, algo, traz, de repente, se fosse um livro, um conhecimento para aquela pessoa que consegue abençoar também futuramente a igreja. Então, a importância de abençoar o ministério de alguém. Então, Paulo se alegrava por isso. Por que eu estou dizendo um pouco desse contexto? Porque é nesse contexto de ajuda, de alegria pela ajuda recebida, que Paulo, a gente entra nesse contexto de Filipenses 4. E aqui nesse versículo 10, né? No versículo 10, ele vai dizer: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, ao qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então ele fala assim que, mais uma vez, né, vocês aqui renovaram aquele favor ao meu respeito, para me ajudar.
Então ele se alegra dizendo, vocês mais uma vez se renovaram, se lembraram de mim, porque antes vocês não puderam fazer isso, porque estava faltando oportunidade para vocês fazerem. Vocês só não fizeram antes, porque vocês não tiveram uma oportunidade. Mas agora que essa ajuda, essa contribuição chegou até mim, eu me alegro muito pelo que vocês têm feito por mim. E é importante a gente entender esse contexto, por quê? Porque Paulo ele diz que se alegra e fica feliz, né, pela ajuda que ele estava recebendo dos irmãos, tendo o cuidado de dizer para eles que eles não estavam se desagradando por as outras vezes que ele não recebeu essa oferta, mas que para aquele momento que havia chegado da oportunidade, ele ficava feliz de receber aquela contribuição. Isso, entendendo isso do versículo 10, aí é que a gente vai começar a entender já o versículo 11, que diz assim, digo isto não por causa da pobreza. Eu vou em partes aqui nos textos, ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza. Então, ele está dizendo assim, eu estou dizendo isso para vocês, não é por causa da pobreza ou algumas traduções necessidade. Eu não estou, ou senti falta se caso não tivesse me chegado alguma ajuda. Porque mesmo tendo ajuda ou não tendo, meu coração está alegre da mesma forma. Mas agora que chegou, fico feliz. Mas mesmo que não tivesse ajuda ainda, ou às vezes que eu não recebi ajuda, o meu coração da mesma maneira estava em paz e eu descansava no Senhor. E aí ele fala, então não é por causa de qualquer necessidade, não é por causa de pobreza ou alguma dificuldade que eu passei, que o meu coração estava inquieto e eu queria muito receber uma ajuda, mas ela é muito bem-vinda. O que eu quero trazer aqui para os irmãos, né, nessa tarde é sobre o contentamento. O que é estar contente? Porque eu posso dizer até o contentamento cristão. Porque estar contente, muitas pessoas têm visão do que é estar contente, o que é viver contente. Mas a visão cristã do contentamento, ou estar contente, é algo diferente. Na verdade, a igreja, a visão cristã sempre é diferente dos de fora. Mas muitas pessoas que não têm a visão do Evangelho, da visão de Cristo, elas acham que eles estão contentes, ou acham que estão felizes. Mas existe a diferença do contentamento cristão. Porque muitas pessoas, diante das suas necessidades, ou até mesmo diante da pobreza, há uma diferença muito grande de você tolerar a pobreza, a dificuldade, e você estar contente em meio à dificuldade. Tem pessoas que elas estão passando necessidade, passam por pobreza, e o que é tolerar? É a pessoa dizer, não tem outra solução, então é o que eu tenho que aceitar, e não tem jeito. Mas reclama, murmura, é insatisfeito com aquilo que tem. E trazendo na nossa visão de contentamento cristão, é diferente. Porque se a gente for pegar essa primeira parte, quando Paulo fala, digo isto não por causa da pobreza ou necessidade. O contentamento cristão significa que o homem, quando ele tem um contentamento, né, verdadeiro, ou contentamento cristão, em Cristo, ele tem na sua mente a satisfação de nunca se sentir pobre. Ah, isso quer dizer que não vai ser? Não. É que ele se sente tão satisfeito com o que já tem, que mesmo que algo falte a ele, ele não sente algum pesar ou falta daquilo. Porque ele já está completo, ele já está satisfeito. E é isso que Paulo tentava ali transmitir aos filipenses. Por mais que algo me falte, ou por mais que eu tenha algo, eu já estou contente. Se existe algo que nós precisamos aprender, que para mim eu vejo como uma disciplina, é o contentamento cristão. Só que se nós olhamos para a vida de Paulo, se a gente olha para toda a trajetória de Paulo, que muitos conhecem, a gente sabe que Paulo não passou só por um ministério feliz e um ministério sem nenhuma dificuldade. Paulo passou por muitas e muitas situações. Só que o segredo para o verdadeiro contentamento cristão está naquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, quando ele fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então ele está dizendo, eu já estou tão pleno de Cristo, eu já estou tão satisfeito em Cristo, eu tenho já tanto de Cristo em minha vida, que eu já não vivo mais eu para os meus próprios interesses, para aquilo que me agrade propriamente, mas é Cristo que vive em mim. Então o propósito da minha vida está em Cristo. Por isso que diz, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então esse, para mim, é uma das grandes chaves para a gente poder entender o contentamento. E, na minha interpretação, e lógico, biblicamente falando, o segredo que Paulo ele quer transmitir para os filipenses é de uma vida que não importa o ganhar ou o perder, ter ou não ter. Lógico que não é um ponto que eu vou entrar aqui, que eu não estou também aqui querendo mostrar uma maneira relaxada de levar a vida de uma maneira irresponsável. Não é esse o contexto. Isso caberia para uma outra palavra. Mas no sentido daquilo que nós temos ou não temos, se estamos contentes ou não. Porque aquele que não é contente é murmurador. Então, se nós aprendemos o contentamento, então nós vamos aprender nesse sentido. Então, Paulo primeiro ele vai dizer isso. Eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi. E no meu conceito, na minha mente, eu não me sinto pobre. E aí, irmãos, é algo extraordinário de a gente imaginar, de a gente ver, porque quando o homem é contente, em sua mente ele se percebe, não vê que é pobre, isso quer dizer que não são as circunstâncias ao redor dele que ditam aquilo que ele sente e naquilo que ele crê. Então, ele olha para a sua situação, e Paulo, inclusive, nós sabemos que a carta aos Filipenses é a carta da prisão. Paulo escreveu cartas aprisionado. Então, ele poderia olhar e dizer, não, eu não posso estar contente. Mas ele diz, não, eu estou contente, porque ele não se sente pobre em meio às situações ao redor dele que ele tem enfrentado. Então, contentamento é estar na nossa mente, entendimento, e não, de maneira nenhuma, em qualquer situação, se sentir pobre ou com falta de alguma coisa. E aí ele segue dizendo, no versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí é o que nós estamos dizendo. O contentamento não é algo que o homem consegue naturalmente. E aí que está a força, a preciosidade, o valor do Evangelho, do valor de Cristo, do valor do Espírito Santo em nossa vida. Nenhum homem naturalmente, nenhum homem pelas riquezas que tem, nenhum homem pelas posses que ele conquista, por muito dinheiro que ele tenha, ele vai conseguir ter o verdadeiro contentamento que Cristo pode dar. Paulo diz que ele aprendeu com tudo que passou, com tudo que sofreu, e aí ele diz, eu aprendi. Foi algo que ele aprendeu através do exercício, através da paciência, através da constância na presença do Senhor, ele aprendeu o contentamento. Então nós só vamos conseguir estar contentes, e nós já dissemos aqui qual é a ferramenta. A ferramenta é ter Cristo como algo suficiente na nossa vida. A partir do momento que Cristo for tudo, a partir do momento que Cristo for suficiente, então o homem vai conseguir verdadeiramente ter o contentamento na vida dele. É por isso que tem coisas que as pessoas lá fora não conseguem entender, porque quando ganha é a mesma postura firme, e quando perde é também a mesma postura firme. Então Paulo diz, eu aprendi. Então é um mero engano, seja nosso, de qualquer outra pessoa, achar que ela naturalmente vai conseguir estar contente. Ela precisa da presença do Espírito Santo. E precisa, principalmente, ter experiência com Cristo, ou experiências com Cristo, para que cada vez mais o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Cristo seja tal que somente Ele baste. Então eu vou poder dizer, aprendi a estar contente. Não precisa ter ou não ter, porque eu aprendi o segredo. Ou perder ou ganhar. Então ele diz que aprendeu. E aí, ele vai dizer ainda mais. Seguindo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele diz que aprende a viver em qualquer situação, como nós falamos também em Romanos, Muitas pessoas acham que
tudo coopera para o bem, mas só as coisas boas. Nós já falamos na mensagem daqui anterior que nós viemos. Então, não é isso. Ele está dizendo, qualquer situação que eu possa passar, eu aprendi a estar contente com ela. Então aqui, outro segredo que a gente aprende, além de ter Cristo como suficiência, é viver debaixo da vontade de Deus. Porque quando o homem ele vive debaixo da vontade de Deus, ele não vai medir a suficiência da vida dele, a satisfação da vida dele, pela muita abundância ou prosperidade, ou do muito que ele vem a ter. Eu já ouvi muito, acredito que os irmãos também ali fora, nas questões das pessoas que não têm a mente de Cristo, a gente vê muito, em algumas igrejas inclusive, que a gente só tem a evidência de Cristo, das bênçãos de Deus na nossa vida, se a gente tiver muito. Então, quanto mais carros tem, mais propriedades, mais dinheiro, vida abundante em dinheiro, em muitas dessas coisas. Então, se eu tenho isso, então esse é o sinal que sou abençoado, esse é o sinal do favor de Deus na minha vida. Claro, abrindo um parênteses aqui, nós sabemos bem que Deus tem alegria, como diz em Salmos, de nos prosperar. E que é lógico também que ser próximo, ser um homem que tem muitas posses, isso não é pecado nenhum, é uma bênção. O problema é quando isso é o fim em si mesmo, né? Mas aqui, quando ele diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação, é porque ele está dizendo, eu não meço o meu contentamento estar suficiente, estar realizado pelas muitas coisas que eu venho a ter, mas pautado na vontade de Deus para a minha vida. Então, se é ter pouco é a vontade de Deus para a minha vida, e eu entendi esse propósito da minha vida, eu estou contente. Se é que Deus quer me dar muito, então eu também estou contente, porque é isso que Deus tem para a minha vida. Então ele está dizendo que a vida dele é regida pela vontade de Deus. Esse é um dos segredos também do contentamento. Se eu entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida. Então, se eu entendo o que Deus quer para a minha vida, eu vou me alegrar naquilo que Ele está me dando. Eu acho interessante, tem um escritor chamado G.K. Chesterton, que eu gosto muito dele, inclusive, e ele costumava, né, já falecido, ele costumava dizer assim, o problema do mundo não são as maravilhas, ou as coisas belas do mundo, não são as maravilhas. O problema é a falta de nos maravilharmos. Então, ou seja, no mundo, ao nosso redor, existem muitos motivos, como disse Luiz Leite hoje, muitos motivos para a gente se alegrar. O problema está que nós não conseguimos perceber ou enxergar essas coisas para a gente se maravilhar. Então, nós, infelizmente, muitas vezes temos olhos, mas não enxergamos. O Senhor tem nos agraciado de várias e várias formas, mas parece que as coisas têm que ser de uma maneira sobrenatural para a gente conseguir enxergar a Deus. Então, é isso que nos falta. Não são as maravilhas, mas a falta de nós nos maravilharmos. É isso que está nos faltando. É enxergar o Senhor até mesmo nas pequenas coisas. Nas coisas que aparentemente são pequenas, mas que têm sido grandes que o Senhor tem feito em nossa vida. Então, essa é a questão. Só que nós não temos conseguido enxergar ou valorizar essas coisas que o Senhor tem nos dado. Porque o que Paulo está dizendo é que o segredo do contentamento é entender e aceitar a vontade de Deus. Então, não dá para medir em proporção o contentamento. Porque se Deus permitiu que para uns fosse muito, é o propósito dele, é a vontade de Deus. Então é satisfatório. Para uns, Deus deu pouco. Mas é a vontade de Deus, então é satisfatório. Por quê? Porque o que importa é fazer a vontade de Deus. É estar sobre a vontade de Deus. E é isso que Paulo entende. Ele está dizendo, no primeiro momento, por que sou contente? Por que eu tenho contentamento? Porque Cristo é suficiente para mim. Cristo basta para mim. E depois ele vai dizer, porque eu aprendi com as experiências a estar contente. E depois, a vontade de Deus, eu entendi a vontade de Deus, os propósitos de Deus para mim. Então, o que Ele me entregar pela sua soberania, eu vou aceitar contente, vou estar realizado.
Porque a gente cita muito Jó, mas a gente vê qual era a postura de Jó. Não é citado nos primeiros versículos de Jó primeiro que Jó tinha. Não é dito também que Jó perdeu. Mas aí você vai ver Jó no texto lindo, Jó capítulo 1, versículo 21. Deus me deu, mas Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus deu, mas Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor, se Ele deu ou se Ele tomou. Porque é a vontade dEle, é na vontade dEle que a gente tem que repousar. É por isso que a gente, perdendo ou ganhando, Deus dando ou Deus tirando, nós vamos estar contentes em Cristo. E um outro detalhe, um texto que eu vejo muitas pessoas pouco citaram, mas se entendessem, entenderiam isso também. Provérbios capítulo 22, versículo 2. Rico e pobre fez o Senhor. Né? Rico e pobre se encontram. Ambos fez o Senhor. O próprio texto de Provérbios está dizendo, rico e pobre se encontram. Ambos fez o Senhor. E aí o Hernandes Dias Lopes, ele fala que, esse texto, o que esse texto quer dizer? Ele fala que existe o ministério do pobre e o ministério do rico. Porque Deus deu o ministério ao pobre, qual é? De aceitar e ser abençoado pelo rico. E ele fala que quando o pobre, ele aceita aquele que tem mais, ser abençoado por ele glorifica a Deus pela ajuda que recebeu. Então, quando ele é ajudado, ele fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor providenciou algo para mim. Então, o Hernandes fala, isso é o ministério do pobre. Ele glorifica a Deus também através da sua pobreza, porque mesmo recebendo, ele glorifica a Deus pela ajuda que recebeu. E ele fala que o rico tem o mesmo ministério, que é ajudar o próximo. Então, poder auxiliar aquele que não pode ser ajudado. Então, ele diz que, de qualquer forma, sendo rico, que Deus fez o rico, ou sendo pobre, porque Deus fez o pobre, os dois têm um ministério. E os dois podem glorificar a Deus, ou com a sua pobreza, ou com a sua riqueza. Então, Deus sabe, Deus é soberano. Ele sabe o que faz. Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que nós devemos entender. E seguindo aqui, para nós irmos no versículo 12, ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Então ele está dizendo, eu sei passar por todas as situações. É o que ele já fala até, já está caminhando desde ali no começo. Sei estar humilhado, sei também ser honrado, sei ter muito, fartura, como sei também passar necessidade. E aí é uma questão que a gente pode trazer agora um pouco para os nossos dias, é que uma das coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa entender, é que, num primeiro momento, falando de estar cheio, de estar farto, a gente precisa também aprender a estar cheio. Porque muitas das vezes é dado muito para alguém. E a pessoa, ela tem muito e está cheia, vamos dizer assim, satisfeita. Mas ela não consegue estar cheia. Ela já está cheia, mas ela quer mais. Deus a agracia e ela quer mais. Existem pessoas que, tão cheias que elas estão, elas esquecem de Deus. E tem pessoas que, tão satisfeitas com a terra que elas estão, que aí elas esquecem do céu. Eu, algumas vezes, se eu posso usar isso, às vezes eu falava que tem pessoas que eu acho que quando tiver o dia do arrebatamento, Jesus vem arrebatar a igreja, faço com toda reverência, mas vem arrebatar a igreja, alguém fala, não podia ter voltado agora. Nossa, não, porque nossa, agora que eu ia casar. Nossa, agora que eu ia comprar o carro. Mas está tão presa com as coisas da terra. Nossa, não, eu ia comprar o carro agora, eu ia casar agora. Não, agora não. Porque está tão presa à terra, as coisas dessa terra, que não se satisfaz com as coisas do céu. Está preso aqui na terra. Fica preocupado com algo que ainda tem na terra. E tem uma frase tão linda de Jonathan Edwards que ele fala. Ele diz assim, Senhor, crave os meus olhos na eternidade. Ele fala, Senhor, eu quero ficar com meus olhos presos na eternidade. Eu quero almejar a eternidade. Que a eternidade, que Cristo seja algo maior para mim.
E é interessante porque realmente muitas pessoas não conseguem. Tem pessoas que não conseguem estar cheias, elas não conseguem se satisfazer ao já estarem saciadas, elas querem mais. Quantas pessoas que eu vejo aí, seja na televisão, em muitos lugares, tem muito dinheiro. Quem que precisa usar 150 relógios de marca? Quem que precisa disso? Apesar que não seja nada a ter, mas quem que precisa? Quem que precisa de 350 bolsas? E você olha assim, não tem necessidade, mas quanto mais tem, ao invés de distribuir. E um texto que é muito interessante, porque eu vejo, irmãos, que tem pessoas que elas clamam pela misericórdia de Deus para que continue, para ter a oportunidade de continuar ainda mais na sua devassidão. Elas pedem a misericórdia, como eram juízes, e voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Senhor, nos liberta, manda juiz. O Senhor mandava. Depois que libertavam, voltavam a fazer o mal aos olhos do Senhor. Tem pessoas que só clamam pela misericórdia de Deus para que elas continuem nos seus maus caminhos. Tem pessoas que só conseguem viver da misericórdia de Deus, e esse é um grande problema. Não é ter a misericórdia. Louvado seja o Senhor, nós temos a misericórdia do Senhor. Mas tem pessoas que só conseguem viver da misericórdia dele nessa situação. O Senhor tem misericórdia, porque precisa sempre de livramento. Mas não consegue viver da graça de Deus, de ver a manifestação de Deus também na sua vida. No episódio de Êxodo 32, do bezerro de ouro, eles estão festejando, fazendo um bezerro de ouro ali, com a sua idolatria, com Arão, irmão de Moisés, participando e liderando ali o povo. E em Êxodo 32, versículo 6, vai dizer que depois eles amanhecem, eles madrugam, amanhecem, e aí diz que eles acordam, se levantam, comem e vão se divertir. Por quê? Parece que estava tudo normal. E muitas pessoas são assim. Elas estão com seus bezerros de ouro, elas estão com as suas idolatrias, com a sua vida pecaminosa, mas elas conseguem levantar, comer e ainda se divertir. Irmãos, é algo muito sério. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos também. Então tem pessoas que se tem muito, não conseguem satisfazer. E tem pessoas que quando tem também uma extrema pobreza, também não conseguem lidar com isso. Murmuram, reclamam, e como nós falamos no começo, não conseguem ver Deus naquelas pequenas, mas grandiosas providências que Deus dá. Você recebe uma roupa usada de alguém? Não, mas é usada. Deus tem algo melhor para mim, tinha que ser uma nova. Se fosse Deus ia dar uma nova. Que usada. Mas quando a gente vê Deus na nossa vida, e a gente se agracia, é contente com Cristo, a gente vê Deus também nessas coisas, a gente olha e fala, nossa, que coisa grandiosa que Deus fez. E às vezes, sem visão espiritual, a gente ainda desvaloriza, né? Nossa, mas está se alegrando por isso? Mas com grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Deus tem feito grandes coisas. E a gente tem que aprender a viver esse contentamento. E só que algo, irmãos, que eu tenho para dizer também para os irmãos, para a gente caminhar para finalizar. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo que são sinceras no que estão falando, mas na minha caminhada cristã, até hoje, muitas vezes, eu venho e falo assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero o céu, eu anseio o céu. Glória a Deus, realmente, nós ansiamos pelo céu. Mas eu sempre digo e tenho essa visão comigo que, eu não sei se vai ser assim lá, mas com certeza, quando eu chegar no céu, se for assim, se eu puder, eu não vou nem olhar para a rua de ouro, não vou. Eu não vou nem ver se eu estou pisando na rua de ouro, não. O que eu quero se eu pudesse, eu vejo Jesus de longe, eu quero correr para Cristo. Porque, o que eu sempre digo, irmãos, o mais lindo não é o céu. O mais lindo não são as ruas de ouro. O mais lindo ainda não é ter os nossos olhos enxugados toda lágrima. Isso não é o mais bonito ainda. O mais bonito no céu é Cristo. Cristo é o mais importante de tudo. Não é o céu. Eu não me preocupo se vai ter rua de ouro. Eu não me preocupo se eu vou ter toda a paz. Paulo fala, e Paulo tinha essa opção, mesmo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Ele fala, meu desejo é para o céu. Não, meu desejo é partir e estar com Cristo. Não importa o que tenha lá.
Não importa se tem ruído de ouro, não importa se eu vou ter paz, o que eu quero é Cristo, e eu quero chegar lá, e a primeira coisa que eu quero a vida eterna é estar com Cristo, é Cristo que importa. Não é o céu, irmãos, não é o céu. Cristo, ele é o mais belo de tudo, do céu ainda é Cristo, e vai ser sempre Cristo. Ele é o mais importante. Eu vejo que muitas das vezes, irmãos, isso, na minha opinião, ainda é uma visão carnal. Ainda que nós queremos, mas nós parece que queremos, ainda almejamos as coisas, se podemos com as coisas. O que vai ter lá? Não é isso. Cristo vai estar lá. No céu é Cristo que vai estar. E é isso que a gente tem que almejar. Seja no céu, quando eu estiver lá, seja na terra, é Cristo. Por que eu sempre ando contente? Por que eu aprendi o contentamento? Porque para mim é Cristo que eu quero, é Cristo que importa. Por que as pessoas, quando morriam, não se importavam? Porque elas iam partir e estar com Cristo. E o que estava na mente delas não era o flagelo, não era a tortura, não era o esfolamento, era Cristo. Quantos na fogueira, após morreram sorrindo? Quantos na fogueira morreram louvando? Porque ser queimado, ser despedaçado por leões, ser esfoliado, isso para eles ainda era um favor. Muitos, quando iam ser devorados por leões, quando a fogueira ia ser acesa, quando Inácio também teve essas situações, e muitos outros, quando a fogueira ia ser acesa, eles diziam: se apressa, acenda essa fogueira rápido, que eu quero estar logo com o meu Salvador. Então, irmãos, o nosso desejo que a gente tem que almejar é Cristo. E Paulo, ele passou pelo contentamento, porque ele tinha a visão de Cristo. Então, quando nada mais importar e for somente Cristo, então a gente vai ter o contentamento. Mas essa é a chave, de estar contente com todas as coisas. E finalizando, aí Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. No tempo de Paulo, tinha uns filósofos, né? Naquela época, principalmente, muito aflorando ali a parte da filosofia, que a gente chama de estoicismo, né? E Paulo, ele tinha muito conceitos filósofos ali, como o pastor estava dizendo anteriormente sobre as culturas. Então, tinha os filósofos que disseminavam ideias ali para as pessoas ali ao redor. E Paulo estava vivendo naquele contexto. E eles também valorizavam o contentamento. Os filósofos daquela época, eles valorizavam e falavam sobre o contentamento. Ensinavam e incentivavam as pessoas ao contentamento. Mas qual que é a diferença? É que eles tinham essa visão pela autossuficiência. Então eles diziam assim: olhe e encontre em você mesmo a satisfação ou o contentamento. E não mudou muito para os dias de hoje que a gente vive. Olhe para você. Veja em você. Então Paulo olha aqui e fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Ter fome, ter muito, ter pouco. Mas eu posso não porque eu sou autossuficiente. Não porque eu estou olhando para mim e olhando para as minhas conquistas e dizendo: nossa, quantos açoites que eu suportei. Como eu sou forte. Nossa, quantas pessoas que me perseguiram, quanto apedrejamento que eu venci. Nossa, Paulo, eu realmente sou forte mesmo. Eu tenho que estar contente porque eu sou um homem muito forte, muito realizado. Não. Ele está dizendo: eu consegui estar contente não porque eu sou forte, porque eu suportei muitas coisas. Não porque eu seja autossuficiente. Mas aí ele vai dizer: tudo posso naquele Cristo, que eles já sabiam de quem ele estava dizendo. Tudo posso naquele Cristo que me fortalece. Então, tudo eu vou conseguir suportar e estar contente, não porque seja autossuficiente, mas porque Cristo, Ele sim, Ele é a suficiência da minha vida. Então, irmãos, assim como Paulo aprendeu o contentamento, o meu desejo é que nós venhamos também da mesma forma adquirir o contentamento, aprender o contentamento. E isso através da busca, da busca incessante pelo Espírito Santo de Deus e por Cristo.
A minha palavra final é: podemos todas as coisas aquele que nos fortalece, porque Cristo é suficiente em nossa vida. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Amém, em nome de Jesus.